gente grande. É gente grande. Ei, gente grande. Nunca machuque gente pequena. Se você tiver de mal da vida, não desconte gente pequena. Não educa. Deixa a marca, medo e revolta. Você ainda pode ser preso. E você ainda pode ser preso. Nunca maltrate gente Nunca pequena. machuque gente pequena. No Brasil das últimas décadas, a violência é tema central. Violência que é responsável por milhares de mortes precoces. Crianças e adolescentes são algumas das principais vítimas da violência, que não ocorre apenas nas ruas das cidades brasileiras, e sim no ambiente doméstico. A casa, que deveria representar o lugar seguro, é o epicentro da tragédia. A família é o grupo social que parece esquecido, que o amor e o cuidado com crianças e adultos jovens são essenciais numa sociedade sadia. Registros da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, mostram 2.246 crimes praticados contra menores em 2001. Em 2002, esse número cresceu quase 20%. Foram 2.609 ocorrências. E todos sabem que os casos de violência são subnotificados, ou seja, são apenas uma pequena parcela dos crimes cometidos. Eu era pequenininha, tinha uns 7 anos, eu não sabia de nada. Ela e meu pai faziam coisas comigo dentro de casa. Meu pai me estrupou quando eu tinha 10 anos. O pai abusa a filha, a mãe espanca. Ela espancava a gente sem dó e sem piedade. Se não fossem os vizinhos, a gente estava totalmente morta. Batia bem pra ficar roxa. Às vezes que eu tenho casa, eu também lembro disso, aí me dá vontade de estar nelas. Eu mesma até incriminei uma vez a minha mãe por ela ter me batido. Eu disse que eu não era mais filha dela. O que eu passei com a minha mãe não foi uma coisa tão fácil. Nem foi para essa adolescente, hoje com 15 anos, nem seria para ninguém. Casos como esses fizeram a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife planejar formas de apoio e de combate sistemáticos à violência doméstica. O Centro de Assistência Integral à Criança e Adolescente é uma unidade da Prefeitura do Recife, da Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, com a Secretaria de Educação, Política e Assistência Social, que visa atender as famílias e as crianças vítimas de maus tratos. A nossa estratégia é uma unidade de assistência às vítimas de violência, um centro em cada RPA, que assim é distribuído a assistência do município. Hoje, nós estamos capacitados para, de fato, dar o diagnóstico precoce e intervir para que o sofrimento dessa criança, as sequelas que ela venha a sofrer no futuro, sejam minimizadas com essa assistência. Prática de repetição, a violência doméstica parece fazer escola. São cenas repetitivas e muito parecidas. Eles utilizam fio, tábua, colocam a mão no fogo, ovo quente, água quente. A violência ela é geral, ela acontece em qualquer classe social. A pobreza está mais exposta ao risco de violência pela falta de acesso a políticas de distribuição de bens coletivos. A classe mais pobre, ela aparece mais porque as pessoas elas vivem muito juntas uma das outras. A classe mais alta é muito escondida. A questão da violência, ela vem aumentando, né, cada dia, mas o que vem aumentando mais ainda é a nossa tolerância, né? Evidentemente que nós já temos alguns instrumentos para enfrentar essa violência, para combatê-la. E esse centro é mais um, né? A gente foi fazendo grupo com a comunidade e aos poucos eles foram vindo e percebendo que o que eles estavam vivenciando era uma violência. Nesse primeiro ano de funcionamento a gente teve cerca de 460 atendimentos, dos quais cerca de 170 mais ou menos foram realmente de violências em crianças e adolescentes. A violência é multifacetada, mas pouco a pouco já não engana ninguém. A questão da violência é uma questão relevante hoje em dia e é um grande problema de saúde pública. A doença está na família. Sempre tem história.
de violência na família, sempre. Talvez os pais que abusam um dia foram abusados. O agressor está dentro de casa. Os agressores de hoje foram agredidos na sua infância. O agressor é sempre um parente, a pessoa mais próxima da criança, porque ele que passa confiança para a criança. Uma mãe que violenta seu filho, ela já foi violentada. Então, ela tem que ter sido violentada em alguma coisa, porque o instinto de mãe e de pai, da família, é defender seu filho. Ele disse que gostava quando eu dormia de calcinha. Disse que queria ter negócio comigo, e como eu não quis, cheguei a minha mãe disse. Por mim, ela pode ficar com ele até o ponto que ela quiser. Que ela faça com a vida dela o que ela quiser, o que bem entender. Eu que não vou mandar ela se separar dele caso de mim, jamais. Se acontecer, se deixou de acontecer, isso já passou. Tá entendendo? E se ela não separou dele até hoje, porque ela gosta dele. De algum modo ela se acomplicia, às vezes até para se livrar da relação sexual com ele. Ele é violento, bebe, às vezes está desempregado. Então o modo como ela mantém ele lá, mas ao mesmo tempo ela não tem que manter a relação sexual com aquele marido, é a filha ocupar esse lugar dela. Tem uma colega minha que ela foi violentada pelo tio. Ela não pôde denunciar porque a mãe não quis, para não expor a família dela. A gente não pode desvincular o problema de saúde do problema cultural, do problema que está acontecendo na sociedade, e a gente precisa ter uma atuação tendo esse olhar mais amplo, eu acho. São formas de violência, a negligência, a ameaça sutil ou verbal, a rejeição, calúnia, difamação, discriminação e todas as violências sexuais, mesmo sem contato físico, como o exibicionismo e telefonemas obscenos. É violência dar tapinhas e beliscões. É violência xingar crianças e adolescentes. A agressividade de todas as formas. De negar a educação, a saúde, tudo isso é uma forma de agredi-las. Como também é a psicológica, né? Que é com palavras, a agressão verbal mesmo. Passar fome já é uma violência. A exploração também do trabalho infantil, isso é um ato de violência. O não cumprimento das leis, o não cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa é uma grande violência. Para dar conta de um problema profundo e vasto, só mesmo com a ajuda de parceiros. É assim que a Secretaria de Saúde do Recife vem atuando. Existem experiências em outros municípios, né, de atendimento a vítimas de violência, mas nos moldes montados pela cidade do Recife, ele realmente tem uma certa especificidade, né? Nós trabalhamos diretamente com as unidades de saúde da família e com a grande intersetorialidade. O Programa de Saúde da Família ele está integrado a essas ações. Então, nós fazemos o atendimento dos centros de referências e fazemos a contrarreferência para o PSF, onde deverá ser feita a visita domiciliar pela enfermeira, o agente comunitário, até mesmo o médico, para acompanhamento dessas famílias. Quando no serviço de saúde percebe-se que aquela criança ela foi vítima de alguma violência e é necessária alguma intervenção jurídica, então o serviço de saúde manda para os núcleos de ação judiciária. Nós trabalhamos nos núcleos não só com os advogados, com a equipe jurídica, mas com uma equipe de apoio psicossocial, formada por assistentes sociais e psicólogos. O Bolsa Escola ele é um programa de renda mínima vinculado à frequência escolar. Parte de uma rede de proteção que pode eventualmente identificar indícios de maus tratos, de violência, para, com isso, poder fazer o encaminhamento devido. A direção da escola procura a família do estudante, pede ao conselho tutelar que investigue o caso, sugere à família envolvida em práticas violentas que vá ao Centro Integrado de Assistência de Saúde da Criança e do Adolescente. Palestras, debates, treinamento. Tudo ajuda a sensibilizar os profissionais das mais diversas áreas para este grave problema social que é a violência doméstica. A comunidade ajuda de psicólogo, de psicanalista, de dentista, que tem hora que eu chego, menino, esse aí meu dente, tia, a mãe dele confia na senhora, eu digo, vou dar uma de dentista agora. Ele tem a maior confiança. E essa confiança que a gente tem, a gente deve fazer jus, mantendo o sigilo. E com esse programa eu acho que a gente vai se realizar mais uma vez. Uma capacitação com todos os profissionais da rede, né, da ponta que estão atendendo essas pessoas, para poder identificar precocemente, fazer o diagnóstico e poder dar os encaminhamentos necessários. O grande diferencial hoje é exatamente esse, eu trabalho com a educação em direitos humanos, né, a educação em direitos,
a prevenção da violência e a garantia dos direitos fundamentais. A expectativa é que até 2004 nós tenhamos 6 serviços de referência para a questão de crianças e adolescentes vítimas de violência funcionando dentro da cidade do Recife. O centro especializado representa uma esperança nesse processo de instalar um outro modo de educar as crianças, um outro jeito de viver a vida, sem ser preciso repetir erros antigos. Algumas pessoas sofreram violência, nem por isso copiaram o passado. Eu procurei ser um pouco diferente da forma como eu fui criado. Tinha hora que era forte, tinha hora que era forte. E eu tinha que buscar a matéria lá para apanhar. Às vezes era com corda, com cinturão. Ele faleceu, tudo, mas até hoje eu guardo essa lembrança, mas não como rancor. Então o que a gente tenta fazer aqui é uma desconstrução dessa cultura da violência, né? Transformar isso numa cultura de paz. Aí eu digo, não, eu já quero ser mais liberal com meus filhos. A pessoa pode saber criar uma criança sem ter que bater. Eu sou mais pelo conselho, violência para mim jamais. Então você tem que procurar mudar, embora manter a moral e o respeito. A gente tenta esquecer o passado para receber o futuro e o presente. Ensaio de construção de uma nova história.